Obreiros evangélicos. Capítulo 18. Ministros jovens trabalhando com ministros mais idosos. A fim de adquirir o preparo para o ministério, os jovens devem estar ligados aos ministros mais idosos. Os que obtiveram experiência no serviço ativo devem levar consigo para as searas obreiros jovens e inexperientes, ensinando-os a trabalhar com êxito para a conversão de almas. Bondosa e afetuosamente, esses obreiros mais velhos devem ajudar os mais novos a prepararem-se para a obra a qual o Senhor os pode chamar. E os moços que se estão preparando devem respeitar os conselhos de seus instrutores, honrando-lhes a devoção e lembrando que seus anos de labor lhes têm dado sabedoria. Sábios são os conselhos dados por Pedro aos oficiais de igreja e associações nas seguintes palavras: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5, 2-5. Que os obreiros mais idosos sejam educadores, mantendo-se a si mesmos sob a disciplina de Deus. Que os homens sintam ser um privilégio estudar sob a direção de obreiros mais velhos e tomem toda a responsabilidade compatível com sua mocidade e experiência. Assim educava Elias a mocidade de Israel nas escolas dos profetas, e os moços hoje em dia devem ter idêntico preparo. Não é possível indicar em todos os particulares a parte que a juventude deve desempenhar, mas cumpre que seja fielmente instruída pelos obreiros mais velhos e ensinada a olhar sempre para aquele que é o autor e consumador de nossa fé. O apóstolo Paulo viu a importância de exercitar obreiros mais moços. Depois de fazer uma viagem missionária, ele e Barnabé tornaram a passar pelos mesmos lugares e visitaram as igrejas que haviam organizado, escolhendo homens que podiam unir com eles próprios, a fim de os preparar para a obra de proclamar o Evangelho. Paulo tornou parte de sua obra o educar moços para o ministério evangélico. Levava-os consigo em suas viagens missionárias, e assim adquiriram uma experiência que os habilitou mais tarde a ocupar posições de responsabilidade. Dele separado, conservou-se em contato com sua obra, e suas cartas a Timóteo e a Tito são uma demonstração de quão profundo era seu desejo de que fossem bem-sucedidos. O que ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. 2 Timóteo 2, 2. Esse aspecto da obra de Paulo ensina aos ministros de hoje importante lição. Os obreiros experientes fazem nobre serviço quando, em lugar de procurar levar sozinhos toda a responsabilidade, preparam os mais moços, colocando-lhes encargos sobre os ombros. É desejo de Deus que os que têm conseguido experiência em sua causa exercitem os jovens para seu serviço. O obreiro mais moço não se deve imbuir tanto das ideias e opiniões daquele sob cuja direção for colocado que perca sua individualidade. Não deve imergir sua identidade na daquele que o está instruindo, de maneira que não se atreva a usar o próprio discernimento, mas faça o que for mandado, a despeito de seu próprio critério do que é direito ou errado. É seu privilégio aprender por si mesmo com o grande mestre. Se a pessoa com quem estiver trabalhando seguir um caminho que não se achar em harmonia com assim diz o Senhor, não busque ele qualquer grupinho, mas dirija-se aos superiores em posição e exponha o caso exprimindo-lhes francamente suas ideias. Por esse modo, o discípulo se pode tornar uma bênção para o que o instrui. Ele se deve desempenhar fielmente de seu dever. Deus não o terá por inocente se tiver conivência com um procedimento incorreto. Exerça, embora o que assim procede, uma grande influência, ou sejam grandes suas responsabilidades.
Os moços serão solicitados a unirem-se a antigos porta-estandartes para que sejam fortalecidos e ensinados por esses fiéis que já atravessaram tantos conflitos e aos quais, mediante o testemunho de seu Espírito, Deus tem tantas vezes falado, indicando o caminho certo e condenando o errado. Quando surgem perigos que provam a fé do povo de Deus, esses pioneiros devem contar outra vez as experiências do passado, quando exatamente em crises como essas, a verdade foi posta em dúvida e sentimentos estranhos não provindos de Deus foram introduzidos. Hoje, Satanás está procurando oportunidades de derribar os marcos da verdade, os monumentos que foram erguidos ao longo do caminho, e necessitamos da experiência dos velhos obreiros que edificaram sua casa sobre a sólida rocha, os quais, por infâmia e por boa fama, se mantiveram leais à verdade.